A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 3. Ela tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Vai ser uma aula fantástica, uma aula maravilhosa, que vai agregar muito ao seu conhecimento. Você, caro professor, você, caro aluno, não se ausente dessa aula. Essa aula vai realmente trazer algumas questões bastante importantes, então fique até o final, deixe o seu like, aquele like do céu, tá bom? Aquele comentário maravilhoso e também não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Então isso é muito importante, tá? O YouTube ele reconhece e entende que esse vídeo é muito joinha, muito bom e ele vai aí fazer mais impressões para aquelas pessoas que têm o mesmo gosto que você, tá bom? E você tem um bom gosto por estar aqui nesse canal. Então vamos lá. O nosso textuário vai dizer o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Por que que Paulo disse que a nossa cidade, mostrando isso também para os habitantes da cidade de Filipos? A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Simples, está relacionada à questão da cultura no ambiente, tá bom? O que acontece? Os filipenses eram cidadãos de Roma. Então eles tinham direitos e responsabilidades, correto? Então, nós vamos ver que essa cidade de Filipos, ela era uma cidade aonde se deu origem ao Império Romano, como nós conhecemos lá no ano 42 a.C. Então é uma cidade muito importante para o Império Romano, para os filipenses que moram nessa cidade. Então eles tinham ali direito ao voto, eles falavam latim, havia ali uma colônia militar, Paulo deixa muito bem claro isso, né? A cidade de Filipos era uma miniatura de Roma, correto? Tá? E Filipos também tinha o seu próprio governo. Então, quando você vê Paulo ministrando a essa cidade, de um povo e até de cristãos que se exaltavam por causa do ambiente, das condições ao qual eles viviam e moravam, sem perseguição, uma cidade autônoma, né? Regida por Roma, mas autônoma. Aí você vai ver Paulo especificando que por mais que seja bom nessa terra, por mais que seja agradável, por mais que seja perfeito, a nossa cidade não está aqui, ela está nos céus. Tanto é que Filipenses capítulo 3, versículo 1, vai falar justamente, iniciando a fala de Paulo, falando sobre a união do Senhor, ou seja, se alegrem, Filipenses. Tá? Alguns classificam a carta aos Filipenses como a carta da alegria, né? Então se alegrem por estarem unidos ao Senhor. O versículo de número 2 do capítulo 3 vai falar: cuidado com aquelas pessoas que fazem o mal, você está unido ao Senhor, cuidado com essas pessoas. O versículo 4, bem que eu poderia colocar a minha confiança na carne. Tanto é que no versículo 5
Ele vai dizer, né, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, foi fariseu, né? No passado, isso, lá no versículo 7, você vai ver ele falando que no passado isso valia muito para ele. Esses títulos, esses nomes, essa descendência. Mas o versículo 13 vai dizer, né, no versículo 7 ele termina falando que isso valia muito, mas que agora isso não tem valor nenhum. E no versículo 13 ele vai começar a especificar que esqueço das coisas que faço e para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Olha, para você começar a entender como ele muda o foco da mensagem, começa a mostrar para os filipenses que aquilo que eles estão vivendo na terra é passageiro, é fútil, né, e não tem valor nenhum. O versículo 14, ele vai dizer o seguinte: corro direto para a linha de chegada para conseguir o prêmio da vitória. Ele já começa a mostrar que ele está numa corrida, né, muito reportando os esportes gregos, né? Então ele vai dizer, não, mas essa corrida minha vai me levar à chegada e eu vou conseguir a vitória. O versículo 18, muitos andam entre nós, mas são inimigos da cruz. Ou seja, ele reporta que há inimigos da cruz nessa caminhada, nessa corrida. O versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí você começa a associar tudo aquilo que Paulo está falando, dessa caminhada cristã, desse ambiente ao qual a cidade de Filipe está envolvida. E o versículo 21, ele dá um checkmate, dizendo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, fazendo referência ao versículo 19, ao qual a maioria daquelas pessoas que estavam ali naquela cidade diziam que o seu Deus é o seu ventre, né? É aquilo que lhe satisfaz, é aquilo que te traz prazer, enfim, né? E a glória deles é a infâmia. E então nós podemos concluir, através desse pequeno resumo, né, levando em consideração o textuário, que os verdadeiros cristãos são elevados acima de si mesmo e capacitados a estabelecer um afeto de cima, das coisas de cima, pois muitos pensam nas coisas terrenas. Então nós somos levados pela palavra a amar as coisas que estão acima de mim e esquecer dessas coisas terrenas que são inúteis, que são fúteis, que são passageiras. Então é importante nós analisarmos que tem todo um contexto por trás que traz também grandes verdades. A verdade prática vai dizer o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Como pensar nos céus, vivendo os privilégios que o Estado oferecia, em meio aos gregos, asiáticos, romanos, com a filosofia, a religião pagã e a superstição existente naquele tempo. Então, são essas verdades que nós temos que analisar quando nós lemos a carta aos Filipenses, tá bom? Gostou aí? Deixe seu joinha, tá bom? A leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, Apocalipse capítulo de 21. Então nós vamos ler dentro do corpo do texto, tá bom? Então nós não vamos fazer aquela análise que nós fazemos. Dentro da introdução, o homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então há uma contraposição, né, entre o homem natural
e o homem espiritual. 1 Coríntios 2:14 vai destacar muito bem. O homem natural não aceita, ou seja, o homem puramente racional, o homem puramente científico, o homem puramente filosófico, o homem puramente histórico, ele não aceita. Por que ele não aceita? O próprio versículo, 1 Coríntios 2:14, vai explicar. O versículo explica o próprio versículo. O homem natural não aceita. Para ele é loucura. Por que é loucura? Porque ele chega à conclusão que ele não pode entender. E tudo aquilo que ele não pode entender, seja pela filosofia, seja pela ciência, seja pela história, isso parece loucura. Então as coisas espirituais não são discernidas pelo homem natural. Então não é que ele não quer, tá? Não é que ele não quer aprender, é porque as limitações desse homem natural faz com que ele não compreenda, porque ele precisa de coisas racionais. Ele precisa de coisas que devem ser tocadas, observada, vista, e assim hoje é a mesma coisa. E o discernimento é espiritual. Ele não pode entender porque o discernimento é espiritual. Por isso que nós acreditamos na palavra de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Não é com a ciência, não é com a filosofia, não é através da medicina, não é através de sabedorias humanas que nós vamos compreender a Bíblia. Pelo contrário, ela perpassa e sobrepassa, né, e sobrepõe, na verdade, as realidades existentes no mundo. Então, por isso que a gente fala muito que Jesus é o médico dos médicos. Por quê? Porque ele está além da medicina humana, tá? Então vamos lá. Então aqui nessa questão da sabedoria humana, né, a sabedoria humana ela procura entender a origem, a existência, o ciclo final através dos fatos científicos e materiais. É assim que o homem trabalha e é assim que o homem sempre viveu até hoje, tá? Por isso que as verdades bíblicas, elas trazem um desfecho, ela traz uma realidade que está no campo espiritual, tá? Então vamos lá. Contudo, o cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna, né? Então, como é que nós vamos acreditar em tudo isso? Através da fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que se esperam. Então, eu tenho a prova através da fé daquilo que eu espero. Eu tenho a fé como um firme fundamento daquilo que eu não vejo. Então a fé é isso. A fé, algumas palavras hebraicas traduzem a fé como agarrar, segurar. Então a fé é isso, é agarrar, é segurar em algo. Ou seja, nas promessas de Deus, nas palavras de Jesus, na Bíblia Sagrada, nas palavras que Jesus nos deixou, ou seja, essa fé nos movimenta a acreditar. E isso é essencial para o cristão. Enquanto muitos estão andando por vista, por isso que Paulo diz, eu não ando por vista, eu ando por fé. Nós devemos andar por fé. Então vamos lá. O propósito é mostrar o céu como destino glorioso. Então aqui nós iremos entrar nesse campo do céu. O céu é o ambiente do cristão. O céu é o lugar preparado. O céu é o lugar aonde nós estamos nos preparando para ir. O céu é o caminho, né? Que o caminho nos leva ao céu. O céu tem um caminho e o caminho é estreito, tá? Nós aprendemos isso na outra aula. Então vamos lá. Tópico 1, céu, o alvo de todo cristão, tá? Então, no sentido geral, né, o termo
inclui tudo aquilo que é diferente da terra. Então, quando a gente fala céu, a gente está falando de tudo aquilo que é diferente da terra. O céu, a palavra hebraica, chamaim, que significa céu ou céus, né? O termo grego, ranos ou uranos, né? Aparece 280 vezes no Novo Testamento, como firmamento, universo, atmosfera. 2. Céus siderais e estrelados. Regiões acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas, né? Então, teologicamente falando, o céu é uma referência ao campo invisível, do qual o visível, aquilo que nós vemos, pode ser simplesmente o limite mais próximo do homem. Então é interessante essa afirmação que eu coloquei aqui, tá? Então, grande parte da descrição do céu, em seu sentido mais puro, é dada em termos figurados, pois é impossível expressar coisas celestiais, tá? Então, é importante a gente salientar isso daí, tá bom? E quando eu falo de celestiais, eu falo daquilo ou daquele que faz parte ou pertence ao céu, tá bom? Então vamos lá. Nas traduções da Bíblia, em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado, né? Então nós temos, como o autor mesmo deixou bem claro, né? O céu atmosférico, o céu que é o espaço sideral e o terceiro céu que é o céu da inacessível glória de Deus, ou seja, a morada de Deus. Então, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, que é a morada de Deus. Alguns podem falar que os judeus separam os céus aí em 7, mas não é o nosso caso, nós não vamos entrar nisso, porque o que nos importa aqui é o que a Bíblia nos define, né? Então, talvez você pode até pesquisar sobre isso, até jogar em aula, não tem nenhum problema, é um adicional, mas os judeus acreditam em 7 céus, né? Então, João 14, versículo 2 vai deixar bem claro: vou preparai-vos lugar, tá? Então vamos lá. O céu conforme o ensino de Paulo, tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. O crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, tá? A vocação do crente é celestial. Lembra que eu falei que a palavra celestial significa aquele que pertence, né, ou faz parte do céu? A nossa vocação, ela é celestial. Nem todos os homens querem ir para o céu e nem desejam ou não querem de forma alguma ir para o céu. Mas a vocação do homem é celestial. O homem procura o céu de forma maravilhosa. Tanto é que quando nós aceitamos a Jesus, nosso alvo sempre está focado no céu, tá? Então, quando a gente fala que a nossa vocação é a disposição. Eu falo da disposição natural, tá bom? A nossa vocação. E ela é celestial. Por que ela é celestial? É o que pertence, é o que está no céu. Então a nossa vocação nos impulsiona a querer estar e ir para o céu. Então, quando você olha 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, que fala sobre Paulo sendo arrebatado, eu queria só destacar alguns pontos aqui da história. Você analisa que quando Paulo
teve essa experiência com o terceiro céu, você nota que ele fala na terceira pessoa, porque a sua linguagem, ela não é egocêntrica, tá? Ela é evitada por Paulo, de falar no primeiro plano. Tá? Então, ela não é egocêntrica. E há pouca intenção de exploração. E isso é importante, eu posso trazer isso para nós aqui justamente por causa disso. Tem pessoas que exploram demais o reino de Deus, exploram demais os seus dons no afã e, e na ideia de se autopromover, que usa o céu como um ambiente de piedade, mas na verdade ele está usando o céu como uma ferramenta de crescimento. E Paulo, ele usa uma linguagem não egocêntrica e também ele evita a ideia de explorar esse céu, daquilo que ele viu. Tanto é que a experiência de Paulo é compatível à de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Se você colocar as duas passagens paralelas, você vai ver o que Pedro, Tiago e João viram na Transfiguração é equivalente àquilo que Paulo viu no terceiro céu. Todos eles, os quatro, viram coisas transcendentais que fugiam da mente pequena do ser humano. Então são experiências paralelas, né? Então Paulo passou 14 anos sem contar essa experiência até que em 2 Coríntios capítulo 12 ele resolve contar na terceira pessoa. Então se passam 14 anos. Então nós poderíamos dizer que é uma experiência do pátio do céu, né? Aquilo que Paulo viveu, ou no pátio do paraíso. O versículo 4, né? E ali ele viu coisas que palavras humanas não conseguem contar. É interessante que às vezes nós pensamos, né? Paulo viu o terceiro céu e não quis contar. Mas como contar? Como falar? Como demonstrar? O máximo que nós chegamos do céu é aquilo que nós lemos em João. E mesmo assim, João tenta nos passar a ideia do céu e da cidade santa, na verdade, com coisas terrenas, materiais exóticos, materiais valiosíssimos, para que essa mente e a sua mente tentasse compreender o valor e quão bonito é. Então, o máximo que nós conseguimos entender de alguma coisa é daquilo que nós vivemos, é daquilo que nós já tocamos, é daquilo que nós já vivenciamos. Então, essa experiência foi tão grande que ele guardou por 14 anos e quando ele foi contar, ele diz: eu não tenho palavras para descrever e mesmo se eu tivesse, as minhas palavras seriam limitadas para expor aquilo que eu vi. Como é que eu vou expor ao que eu vou comparar aquilo que eu vi no terceiro céu? Essa é a grande dificuldade. E hoje nós vemos aí, o fulano foi no inferno, o fulano foi no céu, eu visitei isso, eu vi aquilo, eu vi uma mesa e não sei o que. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Se nem Paulo, na sua maior intimidade que ele teve com Jesus, foi capaz de descrever, e muito menos João, imagine nós, que nós vivemos aí um tempo totalmente diferente e uma experiência totalmente diferente tanto de João quanto de Paulo, tá bom? Então vamos tomar um pouco de cuidado com essas questões aí, tá? O alvo do cristão. Quando a gente fala sobre o alvo, o autor destacou algumas questões. Primeiro, o alvo. A outra questão, a linha de chegada. Então eu tenho um alvo, mas para chegar nesse alvo eu preciso de ter uma linha de chegada, porque eu tenho uma caminhada. Outro,
Se eu chego nessa linha de chegada, eu tenho o que lá? Um prêmio? Esse prêmio é disponível. Mas para que eu tenha esse prêmio, né, ele deixou bem claro aqui que existe um autor desse prêmio, que é o autor da salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E o autor volta novamente a falar sobre a soberana vocação que vem de cima, né? E tanto é verdade que essa vocação aqui é uma disposição natural, né? A Bíblia vai dizer que João Batista veio preparar um povo bem disposto. Ou seja, é uma disposição natural das pessoas. Porque antes que viesse Jesus anunciando, João Batista preparou o caminho. E ele veio preparar um povo bem disposto, um povo com o coração aberto, pronto para a chegada do Messias. E isso é importante. Então, quando nós olhamos aqui a expressão "a nossa pátria está nos céus", sintetiza bem essa nova realidade, tá? Então, aí foi aquilo que nós já falamos, né? Sobre a questão de Filipenses capítulo 3, versículo 20, de um ambiente onde eu tenho uma igreja que está muito bem alicerçada, não tem perseguição, é um povo muito bem instruído, um povo muito bem capacitado, mas um povo que vive aí com muitos privilégios. E também um povo que está entre vários povos que tem muita autonomia, povos que têm diferentes filosofias, religiões. E como é que eu vou falar sobre esse novo ambiente? Será que esse ambiente que será oferecido, ele tem que ser melhor do que aquilo que é oferecido aqui na Terra? E a proposta do céu é isso, é ser melhor do que o melhor que você vive aqui nessa Terra. Se você acha que vive bem aqui nessa Terra, se você acha que alguém vive bem aqui nessa Terra em determinadas condições, locais ou circunstâncias, pode ter certeza que a maior riqueza nesse mundo não se compara com o ambiente que nos está preparado. A melhor casa, a melhor mansão, o melhor carro, nada disso se compara ao ambiente que existe lá, tá bom? Então, uma atenção considerável é dada às coisas que não são encontradas ali. Ou seja, quando a gente fala de céu, o lugar da morada de Deus e o lugar também aonde os santos estão, tá? Porque o próprio texto deixa muito bem claro, o lar dos salvos em Cristo Jesus, tá bom? Onde temos um destino assegurado. É o famoso estado intermediário, tanto para aqueles que morreram em Cristo, quanto para aqueles que morreram sem Cristo. Existe um estado intermediário. E esse estado intermediário para quem morreu em Cristo é o céu. Até que venha o desenrolar da história. E aqui nós vemos a Bíblia dando uma atenção às coisas que não são encontradas ali. Por exemplo, Lucas capítulo 20, do 34 ao 36, não será possível casar-se. Apocalipse 21 e 24, 21, versículo 4 e o versículo 27, depois o capítulo 22, versículo 3 e versículo 5, não haverá lágrimas, morte, sofrimento, clamor, dor, não haverá mais maldição. Não haverá noite ou necessidade de luz. Mateus capítulo 6, versículo 9. Oramos a Ele como Pai nosso que está nos céus. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 10. Foi Jesus elevado ao céu. João capítulo 3, versículo 13. Jesus desceu dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, está à direita de Deus, intercedendo pelos santos. Então nós vamos ver aqui, esses versículos que eu citei,
é aquilo que faz referência ao céu. Os outros que eu citei no início são coisas que não fazem parte do céu, tá? Então, nesse estado intermediário que é o céu, as almas redimidas estão atualmente com Cristo no terceiro céu. E o céu é onde moram os seres angelicais. Mateus 18, versículo 10, entendendo que os demônios são demônios que, no caso, vivem, eles não têm o inferno, eles não têm uma casa, eles vivem nas regiões celestiais. E quando a gente fala de celestiais, a gente não está fazendo referência ao terceiro céu, mas o ambiente celeste que compõe céus, no caso a atmosfera, também envolve o espaço sideral e a Terra, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 2, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Vamos lá. Então, depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é de um novo estado eterno. Então, aqui em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver a cronologia do Apocalipse, começando aqui no capítulo de número 6. E o seu clímax vai acontecer no capítulo 19 de Apocalipse, né? Então aí nós temos agora o período, né? Nós estamos no período da graça, então nós estamos entre as 69 semanas e a abertura das 70 semanas. Então nós estamos no meio, é como se Deus tivesse parado o cronômetro e entrado com o período da graça, tá bom? Então aqui nós vamos ver esse período, né, na sequência, é de um estado eterno. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais, tá bom? E um novo céu e uma nova terra está prestes a surgir. Então, tanto Isaías quanto Pedro e demais versículos que poderiam ser citados aqui, fora esses daqui, nos mostra que há a redenção do ser humano através de um novo céu e uma nova terra. Essa ideia de novo nos dá a ideia de fresco, recente e não usados. Então vamos entender agora, vamos aqui para essa questão, para depois a gente ir para a cidade de Jerusalém, que no caso aqui nós vamos ter 2 Jerusalém, e você vai entender o porquê. A gente fala muito da Nova Jerusalém, mas vai ter a Jerusalém terrena. Então vamos compreender, não saia desse vídeo, tá? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, versículo 1, tá? Mas esses céus foram contaminados, os céus foram contaminados pela tragédia cósmica do pecado. O universo foi transtornado por causa da queda de Lúcifer. E a terra que nós vivemos se tornou maldita por causa do pecado de Eva e Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Essa maldição decretada por Deus, ela será plenamente desfeita quando Deus instaurar o novo céu e a nova terra. 2 Pedro 3:13. Não somente a terra que nós vivemos, mas o céu atmosférico que está acima de nós, mas todo o espaço sideral será transformado. Então não é somente a Terra, o céu atmosférico e o espaço sideral que compõe aí bilhões e bilhões de estrelas e galáxias, e nós estamos em uma galáxia.
Satanás vive, né, com seus demônios no espaço sideral. A Terra e tem predileção, ou seja, ele tem desejo, tá? Pelo planeta Terra. Ele vive no espaço sideral, na atmosfera, mas ele tem uma predileção pela Terra, tá? Então, como ele tem essa predileção pelo planeta Terra, o cenário da sua ação não é o espaço sideral, não é a atmosfera. Esse cenário de sua ação deliberada e maléfica é o contexto da Terra. Então, da mesma forma que o dilúvio trouxe uma catástrofe hídrica, a restauração cósmica, ela transformará todos os elementos químicos que formam a Terra e os planetas por meio do fogo divino. Pedro vai falar sobre isso. Essa renovação da Terra e do espaço cósmico. Então, céus e terras serão restauradas ao seu estado original quando foi criado. É isso, a lógica é essa. É trazer o estado original, não somente à Terra, não somente ao céu, mas também ao espaço sideral. Então é assim que será feito essa grande transformação, tá bom? E espero que você tenha compreendido da maneira mais simples que eu pude trazer aí para os irmãos, tá? A linda cidade como nossa nova morada. Aqui nós vamos falar sobre essa nova Jerusalém que pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Na nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Essa Jerusalém celestial, porque vai ter a Jerusalém terrena, descerá do céu e ficará para sempre na terra. Então vamos lá. As nações, vamos entender agora esse processo. Nós já temos aí a renovação, o novo céu, a nova terra, o mar já não existe, tá bom? Então você vê que é uma terra totalmente diferente, muito grande, gigantesca, porque hoje 3/4 aí da terra é coberto por águas, tá? Então as nações que restaram do milênio morarão na nova terra. Lembrando que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Vai ter todo aquele processo dos 7 anos, entre as bodas do Cordeiro, né? Vai chegar lá no final, você vai ter a questão do trono branco, que é o final de tudo, aonde a besta, o falso profeta, o anticristo será jogado no Geena, né, que é uma representação desse inferno propriamente dito. Junto com ele serão jogados anjos, serão jogados também todo aquele que não foi achado no livro da vida. Então eu tenho esse ambiente fechado. Já se passou os 2000 anos, os 1000 anos, né? Ao qual Satanás foi solto no final. Então nós temos aí todo um episódio se encerrando. Nós temos aqueles que estavam nesse período de 1000 anos. E esses, o que vão fazer com esse povo? Porque vai ter muitas pessoas que não vão aceitar o nome, a marca e o número da besta que Apocalipse descreve. Então essas pessoas vão entrar nessa nova terra. Por quê? Porque nós estaremos reinando com Cristo como reis e sacerdotes. Então, por isso que as nações que restaram no milênio morarão na nova terra. Aí nós vamos ter a Jerusalém celestial e a Jerusalém física. Essa Jerusalém terrena será a capital de Israel e do mundo. Para sobreviverem, terão que buscar o seu apoio
As nações se dirigirão a Jerusalém através de seus representantes. Isso eu não estou falando do milênio, eu estou falando no novo céu e na nova terra. Nós estaremos a serviço do reino, né? E estaremos com o Senhor. Então, a cidade, ela possui uma construção com materiais valiosos. Agora, você entendeu que existirá uma Jerusalém terrena, vamos falar um pouco dessa Jerusalém celestial. A cidade possui uma construção com materiais valiosos. Há uma linda praça no meio dessa Jerusalém, aonde é a morada de Deus, no meio da qual, dessa praça, atravessará o rio da vida, com as árvores da vida em suas margens, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. E ela tem um muro e 12 portas, tá? E os muros têm 12 fundamentos. As dimensões da cidade, elas são gigantescas. Por quê? Ela é em formato cúbico e tem 12.000 estádios, ou seja, eu tenho 2.400 quilômetros de comprimento por 2.400 quilômetros de largura por 2.400 quilômetros de altura. A distância, para você ter uma noção, é como se eu percorresse de São Paulo a Recife, aproximadamente 2.400. Então não haverá templo, sol, lua, sofrimento, choro e pecado nesse ambiente. É assim que nós entendemos o novo céu e a nova terra. As duas cidades, né, a cidade de Jerusalém, os dois templos, né, as duas cidades, vai existir o templo tanto no céu quanto na terra, né, na cidade de Jerusalém. Então isso é importante a gente salientar aqui, tá bom? O espaço é muito curto, não dá para trabalhar muito, mas eu acredito que tenha passado aquilo que é importante para que você depois estude melhor a fundo e passe para os seus alunos com mais excelência em sala de aula, tá bom? O céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, quando nossa união com Cristo se dará sem impedimentos, e assim será. É interessante que quando a gente fala sobre isso, você pode analisar esse livro aqui, ó, O Fim de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos, Elinaldo Renovato. Ele abordou de forma muito clara e objetiva, né, e esse daqui também, Apocalipse, né, as coisas que brevemente devem acontecer, versículo por versículo, que ajuda a entender. Tanto é que Elinaldo Renovato, ele fala o seguinte, que a Nova Jerusalém, se a Terra está aqui, tá? Imagine que a Terra está aqui. A Nova Jerusalém, ela ficará como um satélite, a Jerusalém Celestial. Ela ficará fazendo órbita em torno da nova terra e do novo céu. Elinaldo Renovato fala de forma esplêndida sobre essa questão. E lembrando que nós temos aí a Jerusalém, tá? Da onde será aí administrada o campo terreno, né? Desse novo céu e dessa nova terra. E nós que fomos ressuscitados com Cristo e encontramos com Ele nos ares, nós teremos acesso direto a essa nova Jerusalém. E isso vai ser importante. É por isso que nós lutamos tanto para não ficar na grande tribulação. Por isso que nós lutamos tanto para nós não estarmos nesse período tão terrível.
Nós queremos ser arrebatados, nós queremos encontrar com o Senhor nos ares. Nós queremos ressuscitar com Cristo na primeira ressurreição, porque a segunda já é para condenação. Então, quem entrar nesse novo céu e essa nova terra, vai ser os que vão sair do milênio, que não vai ser pouco, vai ser muito. Nem todos vão aceitar o governo do anticristo. Vão pagar caro por isso? Vão, mas vão entrar na nova terra. Tá bom? Então as lágrimas cessarão e também o céu será como um repouso eterno, dotado de adoração, serviço e muito aprendizado. Então, o crente descansará de suas fatigas, cansaço, exaustão presentes hoje em dia. Amém? Então, nós esperamos essa redenção, não somente nós, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha uma boa aula. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.